Olá, queridos leitores de poder, aqui é o escritor Marcos Mota e hoje eu quero falar para vocês como montar o roteiro para a escrita do seu livro. Escrever um livro nunca foi tão fácil quando eu descobri que eu poderia ter uma técnica capaz de me ajudar a escrever a minha história. E a forma mais fácil de escrever uma história, a forma mais eficiente e rápida, é através da construção de roteiros. Eles mostram para o escritor a sequência dos eventos, a sequência dos fatos da história, eles apontam os personagens. Se você planeja um roteiro antes de começar a sua escrita, você terá muito mais chance de que a sua história não tenha tantas incoerências. Você vai escrever o seu livro muito mais rápido, você vai evitar que ocorram brancos criativos e você vai ter uma história capaz de surpreender melhor o seu leitor. Como eu faço então a construção do meu roteiro, do roteiro para o meu livro? Eu divido em duas etapas. O primeiro tipo de roteiro que eu uso, eu chamo de roteiro embrionário. Ele é um roteiro embrionário porque ele é como se fosse um embrião. Ele nos diz pouca coisa sobre a história, porém o que ele nos diz sobre a história são fatos importantíssimos. O roteiro embrionário ele é montado em cima da estrutura de 3 atos. Se você ainda não conhece a estrutura de 3 atos, eu vou deixar aqui nos cards um link para você assistir um vídeo falando a respeito dela. Eu pego a estrutura de 3 atos e em cima dela, em poucas linhas, eu vou organizando o ato 1 da minha história, o ato 2 e o ato 3. Como eu quero que a minha história comece, como vai ser o conflito, a confrontação ali da trama e como eu quero que ela termine. Nesse roteiro embrionário, você vai colocar ali o incidente excitante, o incidente incitante que ocorre no ato 1, você vai descrever o midpoint da sua história e os plot points. Por isso o roteiro embrionário é tão importante. Você coloca as características todas ali da estrutura de 3 atos. Você pode montar o seu roteiro embrionário em 10 minutos, 15 minutos. Eu monto o meu de uma forma muito rápida. Se você senta com um papel na frente, com um lápis e uma borracha, rapidinho você monta um roteiro embrionário. O segundo tipo de roteiro é o roteiro capitular. O roteiro capitular nada mais é do que os capítulos do seu livro resumidos. Quando você abre o Netflix, você encontra em um seriado vários episódios e dentro de cada episódio o Netflix te fornece um texto básico explicando o que ocorre naquele episódio. O roteiro capitular nada mais é do que estes resumos de cada capítulo do seu livro. A primeira coisa que eu faço, eu estipulo quantos capítulos eu imagino que o meu livro deva ter. Então vamos supor que eu imaginei 10 capítulos para o meu livro. Eu separo os 2 primeiros para o ato 1, os 2 últimos capítulos para o ato 3. E os capítulos intermediários ficarão no ato 2. Feito isso, eu começo a redigir a minha história resumida, capítulo a capítulo, cada capítulo com 2 ou 3 linhas no máximo. Então você vai escrevendo ali os capítulos de forma bem resumida. No final, você vai ter uma espécie de sinopse de cada capítulo. Isso é importantíssimo por vários motivos. O primeiro deles, se você faz um roteiro capitular, cada capítulo haverá um núcleo, vai possuir um núcleo. Então você não vai se perder na hora de escrever um determinado capítulo. Você vai ter uma história mais concisa e você vai poder ter uma visão ampla e geral do seu livro. Isso facilita na hora de você também inserir os recursos de roteiros necessários. Por quê? Você começa a ler capítulo por capítulo que você escreveu aquela sinopsezinha e você vai perceber se um capítulo ele é um capítulo de transição ou de passagem ou se esse capítulo é um capítulo de ação ou de movimento. Se você não sabe o que é isso, vou deixar aqui nos cards também um vídeo onde eu explico os tipos de capítulos. Por que isso é importante? Porque se você coloca muitos capítulos de passagem, capítulo que fica explicando a história muito próximos um do outro, isso vai fazer com que o seu leitor ele canse a leitura. Você precisa intercalar capítulos de ação, de movimento, com capítulos de passagem, capítulos de transição. Então esse roteiro capitular ele me permite isso.
E quando eu estou lendo o roteiro capitular, como ele é um roteiro resumido, ele é a história resumida, ele me ajuda também a pensar aonde eu posso inserir um plot twist ou qualquer outro tipo de recurso de roteiro. Quando eu chego no final dos meus capítulos ali do meu roteiro capitular, eu posso ter a ideia de colocar um plot twist, por exemplo, dar uma rasteira no meu leitor. Isso facilita porque eu posso voltar num capítulo anterior ou em alguns capítulos anteriores e fazer alguma modificação. Quando finalmente o roteiro capitular está pronto, aí sim eu posso partir para a escrita, eu posso me sentar e começar a escrever o meu livro. Eu devo deixar aqui para vocês a seguinte informação que é muito válida. A sua história nunca vai sair como a história que você planejou no seu roteiro capitular. Durante a escrita, os seus personagens certamente eles ganharão vida. Isso é importantíssimo. E eles vão pedir alguns caminhos que você não havia planejado para eles. E você deve dar corda para os seus personagens, você deve mudar o seu roteiro, você deve voltar ao seu roteiro capitular e reestruturá-lo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês pratiquem a partir de agora a fabricação, a construção de um roteiro embrionário e de um roteiro capitular. Compartilhe este vídeo, aproveite para seguir o nosso canal, deixe o seu like. Até a próxima!